Amém? Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 6, versículo 20, 21 e 22. Amém? Quem já achou, diga amém. Diz o seguinte: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, o quê? Falará contigo. Amém? Irmãos, hoje, além de ser Santa Ceia, é também Dia das Mães. Amém? Quantas mães nós temos aqui nesta noite? Levante a mão. Tem muitas, né? São muitas as mães. Eu quero nesta noite aproveitar que é o Dia das Mães para falar alguma coisa que sirva de orientação para nós. Amém? Talvez são coisas que você já sabe, que nós sabemos, mas que às vezes não colocamos em prática e que precisamos sermos, às vezes, lembrados sempre da importância da presença de uma mãe de verdade na vida da gente. Amém? Eu digo mãe de verdade porque, claro, existem mulheres que não se comportam como mães para com seus filhos, mas a grande maioria com certeza tem esse sentimento materno que é dado por Deus e que é incomparável, nós podemos falar assim, de tão precioso, de tão importante que é. Amém? Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Quero falar um pouco de valores. Os valores que nos dias atuais estão sendo banalizados, que as pessoas estão indiferentes com respeito a eles. Valores esses que estão altamente ameaçados por leis que tentam simplesmente impor determinados costumes e visão de família totalmente diferente da visão de família que nós entendemos, que a própria palavra fala para nós. E nós estamos vivendo tempos totalmente diferentes, tempos totalmente difíceis. E todos esses tempos difíceis e diferentes que nós estamos vivendo hoje, eles já são anunciados ou pré-anunciados e avisados. A Bíblia fala, Jesus fala, alerta da palavra de Deus são muitos, com respeito exatamente a essa questão do fim dos tempos, que muitas coisas seriam mudadas à força da maneira como nós estamos vendo hoje, leis tentando impor tradições e costumes que ferem totalmente os princípios daqueles valores que nós conhecemos dentro da própria palavra de Deus. Hoje nós estamos extremamente ameaçados, né? Em termos, uma forma de olharmos a família diferente daquela forma como nós conhecemos, homem e mulher. Isso aí está praticamente sendo ameaçado. Nós sempre entendemos que família ela é composta por um homem, por uma mulher, pelos filhos e assim por diante. Mas hoje está se impondo de repente uma nova visão com respeito à questão, e a gente percebe, por exemplo, que nós estamos refém da decisão de um número de deputados com respeito a essa questão. Mas eu quero falar daquilo que fala a Bíblia, né? Do que diz a palavra de Deus e dos valores que são os nossos valores, eu entendo, cristãos, que se refere exatamente com respeito, como é que nós temos que olharmos essa questão desse relacionamento de pai e filhos, ou de mãe e seus filhos. Amém? Veja bem, nós sabemos que ultimamente nós temos percebido que muita coisa tem mudado. Eu sempre digo, quando começo a falar sobre a mudança das coisas, eu tenho esse privilégio de poder falar sobre isso, porque eu vivi gerações anteriores, eu vivi outras gerações, consegui ser criança há 40 anos atrás, o que é muito diferente de ser criança hoje, em pleno século 21. E quando você se reporta um pouco para trás, para tentar realmente fazer um parâmetro da mudança das coisas, você fica realmente assustado, você que viveu a sua infância um pouco mais atrás. Você fica apavorado, porque você começa a perceber que todos aqueles valores que nós fomos ensinados desde criança dentro da nossa casa, eles estão praticamente banidos
dos nossos costumes, banidos do nosso cotidiano, banidos do nosso dia a dia, e nós então percebemos que de fato alguma coisa está mudando, e que essa mudança, sem dúvida alguma, ela é bem previsível, era prevista pela própria palavra de Deus, porque nós sabemos que o próprio São Paulo falou que os últimos tempos seriam tempos difíceis, falou o apóstolo São Paulo. E quando ele falou que os últimos tempos seriam tempos difíceis, ele se referia exatamente a todo um sinalizador, a todos os acontecimentos que deveriam servir para nós como sinalizadores, que estariam diretos, totalmente ligados ao comportamento, à atitude das pessoas, a maneira das pessoas agirem, a maneira das pessoas se comportarem. E dentro dessa mudança que nós estamos comentando agora, e que Paulo falou, está diretamente também ligado à mudança que existe no relacionamento dos pais com os filhos. Como essa mudança mudou? Ou seja, como esse fato realmente mudou? Como essa relação mudou, podemos dizer assim? Como as coisas estão difíceis? Como as pessoas têm se comportado de maneira diferente? Como os filhos têm uma visão dos seus pais diferente daquela visão que nós tínhamos anteriormente ou nos tempos passados? Como as pessoas se comportam com diferença aos pais? Como os pais são desvalorizados nos dias de hoje? Como os pais realmente sofrem por demais com seus filhos nos dias atuais, que você pode perceber que parece, nesse tempo que nós estamos vivendo, os filhos, depois que crescem, parece que dão mais trabalho aos pais do que quando estão crianças. Quando nós tínhamos um entendimento, há alguns anos atrás, que o filho, quando se estruturava, que pegava uma certa estrutura, que ficava adulto, ele se tornava um amparo para os pais. E hoje está acontecendo exatamente o contrário. Os pais continuam amparando os filhos, porque depois de grande, depois de adultos, continuando dando muito trabalho, e o comportamento, as atitudes, elas são totalmente diferentes daquelas regras e daqueles ensinamentos estabelecidos da própria palavra de Deus. Salomão, ele escrevendo, ele falou sobre isso, sobre a importância do pai da gente ou da mãe da gente na vida da gente. Por que ele falou da importância? Porque ele entendia que o amor de um pai e de uma mãe é um amor, sem dúvida alguma, incondicional também. É muito difícil você ver uma mãe que queira o mal do seu filho. É muito difícil você ver uma mãe que esteja torcendo contra o próprio filho. É muito difícil você, uma mãe que não seja protetora, ou que não esteja interessado que o melhor aconteça para o seu próprio filho. É muito difícil, por quê? Porque existe dentro da mãe um amor nato de proteger suas crias, de poder realmente proteger seus filhos, que faz com que ela se torne a melhor companheira de uma pessoa, faz com que ela se torne a melhor companheira de você, de nós que estamos aqui. É exatamente a nossa mãe e o nosso pai, exatamente por terem uma ligação de amor que extrapola todo o entendimento, que extrapola tudo aquilo que nós podemos estabelecer como julgamento dentro dessa relação. E Salomão falando, ele disse: olha, o conselho de uma mãe é muito forte na vida de uma pessoa, disse ele. E dizendo ele disse: filhos, é necessário que vocês peguem o conselho da mãe de vocês, peguem o conselho do seu pai, pegue esses conselhos e ate no seu pescoço. Procure viver baseado naquilo que ela tem orientado você, porque os conselhos de mãe e de pai sempre são bons conselhos. E procure então conduzir a sua vida e levar a sua vida baseada exatamente nessas orientações, nesses conselhos que os seus pais realmente estão te dando. Por quê? Porque eles que têm uma visão de fora, uma visão ligada ao amor a você, com certeza, se eles têm alguma coisa para falar a você, com certeza essas coisas que ele tem para falar para você e de dar orientação a você, são coisas boas. Mas às vezes nós achamos que a coisa é diferente, né? E tem até na internet uma coisa que eu acho interessante: as fases da idade da vida das pessoas e como é que as pessoas mantêm esse relacionamento com os pais. Quando são crianças estão muito perto, quando ficam adolescentes acham que os pais são chatos, e na medida que a idade vai chegando as pessoas vão mudando a forma de olharem e de verem os seus pais.
É muito interessante isso, que está sendo até explorado por um comercial de televisão. E na verdade você percebe que se nota tanto essas coisas, que já se começa então a se fazer estudos para ver como é que é a maneira que as pessoas pensam, dependendo da idade que eles têm, a maneira como eles olham os seus pais. E se percebe pelo menos que na fase da adolescência parece que é o momento mais difícil. Na saída da adolescência, a entrada na vida adulta, querem sair de casa, e eles estão exatamente focando isso, fundamentado em estudos comportamentais. Como é que as pessoas têm olhado isso? Como é que as pessoas têm olhado os seus pais? Qual é a forma que têm valorizado exatamente esse relacionamento? E você percebe que tem muita gente que não está valorizando mãe nem pai. E o que é pior dentro dessa história, que não existe pior coisa para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, é exatamente o fato de nós não honrarmos pai e mãe. Porque a Bíblia diz que esse é o único mandamento com promessa. É um mandamento que está na palavra de Deus, que diz o seguinte: que se você não honra o seu pai, se você não honra a sua mãe, a Bíblia já afirma que você já está debaixo de uma maldição na sua própria vida, que é a maldição de ser de pouco tempo sobre a terra e de as coisas dar errado para você, exatamente por você não procurar honrar esse relacionamento e essa convivência com o seu pai e com a sua mãe. Diz a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longo tempo sobre a terra. E você vê então que para tudo correr bem, Deus olha exatamente desta forma. Ele olha como é que você tem se relacionado com os seus pais, qual é a forma que você tem se relacionado, qual é a honra que você tem dado, qual é o valor que você tem dado a eles. E dependendo então desse relacionamento, dessa honra, desse valor que você tem dado aos seus pais, diz a palavra de Deus que é determinada em favor da sua vida as bênçãos de Deus, inclusive as bênçãos onde as coisas vão dar certo para você, porque Deus se predispõe a abençoar você para que as coisas dê certo unicamente pela satisfação de ver que você está honrando o seu pai, honrando a sua mãe, valorizando essas pessoas que são importantíssimas na sua própria vida. Mas quando você para pensar, você vê pelo menos que hoje isso tem sido tão banalizado, que você hoje está até mesmo impedido de educar os seus próprios filhos. Nós vivemos uma realidade hoje onde nós não podemos mais educá-los, nós não podemos mais corrigi-los, nós não podemos mais dizer para eles palavras que sejam duras, palavras que sejam de intimidação para tentar corrigi-los, porque isso hoje é chamado de abuso verbal. E se houver qualquer queixa com respeito às palavras duras que você tenha dado aos seus filhos, brigando com os seus filhos, você pode estar de fato sujeito a uma penalidade por conta disso, a ponto de perder a guarda dos filhos e os filhos terem que ser protegidos ou serem educados pelo próprio Estado. Veja bem como é que funcionam as coisas hoje. Você está impedido de fazer uma série de coisas. E quando você olha na Bíblia, você percebe que a própria Bíblia, ela diz que você tem que educar sim, que você tem que ser enérgico quando precisa ser enérgico. E se você for pela Bíblia, a Bíblia até diz que você tem até o direito de usar a vara se for necessário. E ainda diz assim, para você não usar a ponto de matar teu filho, mas que você pode corrigi-lo segundo o que diz a própria palavra de Deus, porque quando você está fazendo isso com ele, você está impedindo ele de dores futuras. E você percebe que hoje em dia você não tem como dar esse tipo de orientação. E o resultado diante dessas mudanças é que nunca na história do Brasil se viu tanto adolescente marginal. Nunca na história do Brasil se viu tanta violência praticada por adolescentes. Se viu tanta violência praticada por pessoas que não têm ainda a maioridade e que têm uma proteção imensa do Estado e que são olhados de uma maneira privilegiada, onde você não pode fazer nada, onde você se torna totalmente refém de leis que chegam e que dizem unicamente
que você é culpado porque esses meninos estão agindo da forma como estão agindo, que a sociedade se torna culpada, que o governo se torna culpado, todo mundo se torna culpado, baseado pela forma como realmente tenta se encontrar uma razão para todos esses acontecimentos. As pessoas dizem que o culpado desses meninos violentos é a pobreza, as pessoas dizem que o culpado desses meninos violentos é a falta de oportunidade, as pessoas dizem que o culpado desses meninos violentos é a falta de assistência do governo, e todas essas explicações estão dadas para poder justificar tanta violência, para poder justificar o fato de meninos que têm tirado a vida de outros, que têm matado até mesmo os próprios pais. Às vezes por causa de dinheiro, em busca de dinheiro para comprar droga. Nós temos visto famílias serem simplesmente destruídas aí através dos noticiários, unicamente por quê? Porque se alguma coisa está acontecendo, os responsáveis são exatamente eu e você. Agora pense comigo, alguns anos atrás existia até mais pobreza do que hoje, até menos oportunidade do que temos hoje. Por quê? Porque hoje as pessoas têm bolsa para tudo quanto é coisa. Tem bolsa família, tem bolsa escola, tem bolsa presidiário, tem bolsa para tudo. Tem bolsa para tudo. E você se transporta um pouco para 30 anos atrás, não tinha bolsa de nada. Não tinha bolsa de nada, mas existia o quê? A liberdade da família corrigir os seus filhos. Diga glória a Deus. Por quê? Porque os bons costumes e os bons princípios começam dentro de casa. Quando você é tolhido, impedido de poder educá-los, com certeza você está criando monstrinhos para poder gerar problema para a sua família e para a sociedade em que vivemos. E como era a vida naquela época? Eu gosto de falar desse tempo, que quando eu me reporto um pouco para trás, eu vou vendo como as coisas mudaram. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Nós éramos do tempo, alguns aqui, que você tinha que pedir bênção para sua mãe e para o seu pai. Diga glória a Deus. Vocês lembram disso? Como era que a gente acordava de manhã e tinha que dizer? Benção mãe, benção pai. E como era que os pais da gente diziam para a gente? Deus te abençoe, meu filho. E isso era tão exigido que se você não tomasse bênção, o que é que acontecia? Você pegava uma mãozada. Não era assim que funcionavam as coisas? Na minha casa era assim. Se eu acordasse de manhã e não tomasse primeiro a bênção da minha mãe, ela me dava uma mãozada e dizia assim: por um acaso eu dormi contigo hoje, foi? Ela falava para mim assim. E eu dizia: não, benção mãe. Nós aprendíamos coisas básicas que era sim senhora, sim senhor, com licença, por favor. E essas coisas eram ensinadas. Jamais uma criança de 30, 40 anos atrás chamava o mais velho de tu. Nós éramos ensinados a chamar senhor e a chamar senhora. Jamais você se dirigia para sua mãe para dizer: o que é que tu quer, velha? Isso não, você para fazer isso, você tinha que não ter amor à vida para poder dizer um negócio desse. Para você dizer para sua mãe, para o seu pai, o que é que tu quer, usar assim, nessa segunda pessoa aí, você já estava simplesmente assinando o atestado de óbito, porque isso aí já era o insuportável dentro de uma educação familiar, você chegar e chamar tua mãe ou chamar teu pai de tu. O termo tinha que ser senhora. E nós vamos vendo essas coisas, até no primeiro momento parece que isso aí, mas isso tem alguma importância? Tem importância. Isso significa educação, regras, limites. Diga glória a Deus. Você saber que você tem limites, que você está sendo educado para entender
a autoridade que aquela pessoa tem sobre você, aprender simplesmente a dar honra àquela pessoa que é a sua mãe, que é o seu pai, porque a Bíblia diz que quando você honra seu pai e sua mãe, até Deus abençoa a sua vida. Diga glória a Deus. Você então tinha regras, tinha limites. Você já era ensinado desde cedo que pai e mãe tem que ser respeitado. E quando você tira esse tipo de ensinamento, você tira esse ensinamento por quê? Porque é um ensinamento baseado na palavra, baseado nos ensinamentos do cristianismo, onde pai, mãe tem que ser respeitado pelos seus filhos. E nós vivíamos debaixo de uma disciplina. Diga glória a Deus. Nós éramos disciplinados. Eu me lembro, por exemplo, que era difícil o menino que ficava dormindo até tarde, não é verdade? Hoje os adolescentes querem dormir até 2, 3 horas da tarde, os pais ainda têm aquele cuidado. Hoje o menino fica acordado na internet até 2, 3, 4 da manhã e quer dormir até as 2, 3 da tarde e cria às vezes um indivíduo ocioso dentro de casa. Eu não podia dormir até tarde na minha casa, minha mãe não deixava. Ela dizia que o homem tinha que acordar primeiro que as mulheres dentro da casa. Vocês estão entendendo? Que o homem tinha que acordar primeiro que as mulheres. E tinha outras regras, por exemplo, que você era submetido a determinadas regras. Eu me lembro, por exemplo, que para eu usar a primeira calça comprida, meu irmão, eu esperei atingir uma determinada idade. Quando eu atingi aquela idade, minha mãe disse: quando tu completar 12 anos, eu vou comprar uma calça comprida para você. Eu fiquei louco para chegar esse dia logo, porque tinha que andar de calça curta. Aí depois vinha e usava a calça comprida. Você tinha hora para chegar em casa, tinha alguns ensinamentos familiares que eram mais duros do que o meu. Tinha um camarada que morava do lado da minha casa, que ele tratava os filhos dele invocados, sabe como é? Ele, quando ia cortar o cabelo dos meninos, os meninos não podiam ter o cabelo cheio. Ele colocava uma cuia na cabeça do moleque e raspava tudo do lado assim. Era sério o negócio. Os meninos eram doidos para ter uma cabeleira cheia, mas tinha que usar aquele corte que ficava tudo raspado. E tinha um que ficava só com um pedacinho aqui, igual o cascão. Os meninos tinham a maior vergonha de sair na rua, porque o velho botava um regime pesado. Não pode usar, tem que ser desse jeito. E botava a cunha e tirava tudinho e raspava com gilete aqui. O moleque tinha que dar desse jeito. E havia todo um sistema, um esquema. Tu é desse tempo? Não é não, pois é. Um esquema pesado, que fazia simplesmente com que as pessoas aprendessem exatamente a valorizar quem tem que ser valorizado. Nós estamos perdendo completamente esses valores hoje. A situação está completamente complicada. Pai manda filho fazer as coisas, eles falam: não faço, não vou fazer. Às vezes você vê que em determinadas casas, as mães já com a idade avançada têm que estar servindo o filho saudável, forte, tem que estar fazendo as coisas para ele ainda. E as pessoas, às vezes a mãe, por causa do seu amor, fica fazendo isso e não sabe que está estragando. Tem mãe aí que para ir lá na mercearia da esquina não quer mandar um filhinho de 18, 19 anos, porque se mandar ele não quer ir não, ele não vai. E às vezes a mulher com uma certa idade tem que ir, por quê? Porque o sujeito não valoriza e quer ser abençoado dentro dessas condições, nunca vai ser abençoado. E todas as decisões que muitas vezes são tomadas hoje, praticamente os pais nunca participam delas. Quantos casamentos que têm dado errado porque não adiantou conselho de pai e de mãe? Quantos casamentos que não funcionaram, que geraram dores para determinadas pessoas, porque o pai avisou, a mãe avisou, mas tudo que o pai fala, o que o pai avisou, não foi suficiente. As pessoas pagaram para ver e se meteram numa situação de total infelicidade por não ouvir conselho de pai e de mãe. E é exatamente isso que Salomão queria dizer, que os conselhos dos pais, dos nossos pais, eles são importantes para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio bem-estar. E esses conselhos são tão importantes que ele chegou a escrever e a dizer: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixa a instrução de tua mãe,
ata-os perpetuamente ao teu coração, penduras ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Diga glória a Deus, dizendo exatamente isso, que isso é importante para a vida da gente. Isso é importante para a vida da gente. Então eu estou pregando isso nesta noite porque hoje é dia das mães. E se você tem a sua mãe ainda, procure valorizá-la. Não bata de frente, não afronte. Tente compreender. Tente entender os excessos de zelo que às vezes existe, o excesso de cuidado e de preocupação. Às vezes tem pessoas que se estressam por conta disso. Seja simplesmente compreensivo e procure honrá-la, porque se você fizer assim, você vai estar agradando a Deus. Diga glória a Deus. Você vai estar agradando a Deus. E eu falo para vocês porque geralmente as pessoas procuram ter nesse dia, como o dia de hoje, ter lá o seu descargo de consciência. Acho que o que vai resolver é um presentinho aqui, um presentinho ali. Principalmente aqueles que são maus filhos, passa o ano todo respondendo, não atendendo, sendo um mau filho, dando trabalho, e quando chega no dia das mães, acha que pode resolver todo aquele ano que passou de rebeldia, de indiferença, de desobediência, de grosseria, de agressividade, dando um presente. Faça-me um favor, fica complicado, porque eu tenho certeza que uma mãe, um pai quer e valoriza é quando você é um bom filho. Diga glória a Deus. Não é quando você dá o presente no dia das mães, mas quando você procura o ano inteiro valorizar aquela que te colocou no mundo, aquela que te gerou. Diga a glória de Deus, sabendo que ela é importante para você, que ela tem um papel importante na sua vida e que tem que ser valorizada por isso. Então, quando você faz dessa forma, que você faz dessa maneira, a Bíblia diz que tudo vai dar certo para você. Amém? Então, nesta noite, o que eu quero que vocês pensem nisso. Você que ainda tem a sua mãe, valorize isso. Você que está tendo qualquer problema com mãe, tente corrigir essas questões. Faça a sua parte, porque a sua parte tem que ser feita. E quando você fizer a sua parte, pode esperar que Deus também vai fazer a parte dele. Amém? Que Deus abençoe. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer